Tem misericórdia de nós e sara a nossa terra, ó Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Como estamos necessitados de uma poderosa intervenção do céu em nossa nação. O versículo lido faz parte das palavras do Senhor ditas a Salomão por ocasião da aliança firmada com ele na solenidade de inauguração do templo. Essas palavras de Deus têm endereço, o povo da aliança, do passado e do presente. O corpo vivo de Cristo sobre a terra é chamado de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que nos faz pensar que o padrão do passado era mais rígido que o atual? Muito pelo contrário, o próprio Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino do céu. O Senhor chama a atenção para o perigo da idolatria, da apostasia e do declínio moral que rondava o Israel daqueles dias. Hoje as coisas não mudaram muito, muito pelo contrário. Tudo que nos ronda é tão ou mais danoso quanto o que estava ao redor de Israel nos dias passados. Em todo tempo, o Senhor tem usado homens e mulheres para exortar seu povo quanto à necessidade de mudanças profundas. Contudo, o Senhor é Deus de oportunidades e de pactos. Ele deseja que sejamos fiéis à nossa parte em sua aliança. As promessas de Deus estão condicionadas à obediência. Vivemos em um tempo no qual as pessoas são levadas a barganharem com Deus as suas bênçãos por votos de tolos, totalmente desvinculados da obediência. Esquecem que não se barganha com quem não precisa de nada. Clamemos por nossa nação, mas clamemos por nós, para que os nossos corações se inclinem à obediência. Do contrário, viveremos dias amargos. A Igreja do Senhor, especialmente no Ocidente, está com falta de ar. Outro dia fiz essa afirmação e alguns ficaram chocados. Parece uma afirmação ousada, mas esta é a realidade da igreja contemporânea. Estamos todos necessitados de um oxigênio do céu que traga refrigério aos nossos corações. Reitero as minhas afirmações. Cada um de nós precisa sentir um toque de Deus em uma área específica da vida. Aos feridos no coração por causa de ressentimentos, decepções e frustrações, aos que por darem ouvidos ao adversário acreditam em suas mentiras e destroem relacionamentos, aos que vivem como a mulher de Ló, presos ao passado, sofrendo de uma saudade incurável da velha vida. As histórias são muitas, mas a necessidade é uma só. A presença viva do Espírito Santo nos transbordando, nos conduzindo segundo o seu querer, não o nosso. Oramos por tantas coisas, menos por mais da presença do Espírito de Deus em nós. E eu não estou falando de emocionalismo histérico e barato, mas de um mover tão real que sejamos irreversivelmente impactados por Deus, mudando radicalmente as nossas vidas e influenciando, positivamente ao redor de nós. Dizemos que temos Cristo, mas vivemos como se ele não existisse em nós. A grande verdade é que o Senhor deseja que estejamos mais vivos, mais animados, que sejamos mais intensos no nosso crer, que a presença do Cristo seja mais nítida em nós. Contudo, tem faltado posicionamento de nossa parte, como povo eleito de Deus. Temos nos deixado persuadir por tudo e por todos, menos pelo Cristo. E o que é pior, temos usado métodos e estratégias humanas nas nossas lutas aqui, quando as nossas armas, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. O texto lido aponta algumas condições para um genuíno enchimento do Espírito, que não só mudará a cada um de nós, mas a nação inteira. Primeira condição, humilhação, quebrantamento. Sempre que a humilhação se ausenta de nós, a soberba e a autoexaltação tomam seu lugar. O povo de Deus precisa se quebrantar diante dele, reconhecendo a sua própria limitação, precisa manifestar a tristeza pelo pecado e renovar seu compromisso de fazer a vontade de Deus, sempre. Nossos olhos secaram, perdemos a capacidade de chorar pelos nossos próprios pecados e inclinações. E quando choramos, o fazemos como vítimas das ofensas que achamos que fizeram contra nós. Será que existe alguma coisa da qual
Você precisa se arrepender hoje? Tempo de confissão de pecados e de mudança de rota. Segunda condição, oração. Tem faltado diálogo íntimo com o Senhor. Estamos ocupados demais para abrir espaços em nossas agendas para adentrar a sala do trono. Como anda a nossa vida de oração? Como anda a sua vida de oração? Terceira condição, buscar sinceramente da presença do Senhor. Buscar mais, muito mais da presença do Senhor. E essa busca sincera precisa acontecer diariamente. Quando não há oração efetiva, consequentemente falta essa busca pela presença viva do Senhor. Aqui não se pede nada, a não ser a própria presença do Deus vivo, enchendo os nossos espaços. É um colocar-se diante dele para sermos enchidos. É um ansiar por Deus, como a corça do Salmo 42 anseia pelas correntes das águas. Por quem temos ansiado? Em quem colocamos a nossa expectativa? Quarta condição, se converter dos maus caminhos. Conversão é mudança radical de rota. Os que se humilham em arrependimento sincero diante do Senhor também abandonam seus pecados. É desejo de Deus trazer avivamento ao seu povo em todas as épocas. Mas tanto no passado quanto nos dias atuais, o povo tem se tornado cínico e contumaz em seus pecados de estimação. Voltemos para o Senhor. Qual o resultado da obediência a essas condições? O Senhor diz que se observarmos tudo isso, então Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Tem misericórdia de nós e sara a nossa terra, ó Senhor. Amém.